Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos e ser feliz. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque essa nossa liderança vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E aquelas pessoas, quando chegar na época da eleição, aquelas pessoas podem votar nessa nossa liderança e eleger essa nossa liderança, e essa nossa liderança entrar na máquina pública e poder nos ajudar, entende? É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que ajudar ela com tudo, porque essa nossa liderança vai precisar de apoio para colocar em pauta as nossas ideias, ela vai precisar de apoio para votar. Vai ter pautas na máquina pública que tem que ser votada e ela vai precisar de apoio para votar as nossas ideias. Aí a gente vai precisar de ir lá onde ela está trabalhando, dizer para todo mundo que a gente está apoiando aquela nossa liderança e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade, entende? Se vocês querem um país bom para morar, vocês têm que apoiar as tuas lideranças, entende? Vocês não podem deixar as tuas lideranças sem apoio, entende? Se vocês desprezarem as lideranças, vocês estão assassinando o teu futuro e o teu país, o teu estado, o teu município, entende? Por isso que o Brasil é desse jeito, entende? É disso que tu tá vendo pra pior, entende? Aí tu olha como é que é os países desenvolvidos, entende? Como que a população age com seus líderes, entende? A gente tem que abolir esse negócio de desprezar lideranças, entende? Se a gente quer um país bom para morar, a gente tem que apoiar os nossos líderes, entende? Ou a gente ir embora de perto desse tipo de gente que despreza lideranças, entende? E formar um país para nós, entende? Um país que gosta de lideranças, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas polícias, em 4 anos. Votar nos comandantes da PM, votar nos comandantes da Civil, votar nos comandantes da Polícia Rodoviária Federal, votar nos comandantes da Polícia Federal, votar nos comandantes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Se a gente conseguir isso, a gente vai transformar o nosso país em uma potência, entende? Quem coloca os comandantes da PM e da Civil é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca os comandantes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que gostem do nosso bairro, que gostem do nosso município, que goste do nosso estado, que goste do nosso país, que quer ver a gente feliz, que quer ver o país dando certo. Porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de falar, entende? Eles protegem o sistema, independentemente de qual for ele, entende? E nós temos que colocar pessoas que vão representar a gente, entende? É assim que funciona. Se vocês querem um país bom para morar, vocês têm que
eleger os seus representantes. Vocês não podem deixar os outros escolherem por vocês, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo aqui no Brasil, porque a população brasileira é subversiva. O povo brasileiro despreza lideranças, entende? Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com inteligência e capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que essas pessoas, ninguém segue elas nas redes sociais, ninguém ajuda essas pessoas a se desenvolver, a ficar famosa, para poder conseguir adeptos para as ideias, e pessoas que possam votar nela numa eleição. Ninguém ajuda, entende? Porque o povo brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, deixar os idiotas ricos, famoso, entende? Só gente que não agrega em nada, só gente que não vai ajudar o país, o estado, o município, em nada, entende? Só gente que não agrega em nada. E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente para disputar as eleições, entende? Eles não vão fazer nada. Eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. Eles sabem também que eles não vão ser presos, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, entende? E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo jogou 4 anos no lixo a possibilidade de encontrar e ajudar pessoas diferentes a disputar as eleições, pessoas que iam fazer alguma coisa pelo país, entende? Pelo estado, pelo município. Eles não fizeram nada. E no dia da eleição, eles não fizeram nada para encontrar pessoas diferentes para disputar as eleições. Eles vão lá e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar. Vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, entende? Dali uma semana, um mês, eles estão reclamando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso. Esse é o ciclo do mal na política brasileira, por isso que eu venho falando que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país no lado do Brasil aqui, e ir embora disso aqui, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar, porque o povo não quer que melhore, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver, só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E como que a gente faz pra se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias pras pessoas, através das festas a gente ganha adeptos pro movimento, através das festas a gente ganha dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? A França, o lugar dela é lá na Europa. E o povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes de todas as nossas polícias em 4 anos. Votar nos comandantes da PM, votar nos comandantes da Civil, votar nos comandantes da Polícia Rodoviária Federal, votar nos comandantes da Polícia Federal e votar nos comandantes da BIM, Agência Brasileira de Inteligência. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida, porque o povo brasileiro ele é subversivo. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas ideias.